Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. Mais uma quinta-feira, 19 horas, estamos aqui e hoje com uma convidada muito especial que eu estou tentando trazer aqui, ó, uma autoridade, uma professora da casa, parceira nossa ó, há muito tempo, professora querida por todos os alunos, que tem uma bagagem assim enorme em direito penal. Tem uma atuação também, como você disse, que é uma autoridade, né, de longa data, mais de 20 anos na Polícia Civil, delegada titular da 97DP de Mendes. É um prazer receber nossa amiga, parceira de trabalho, delegada, doutora Érica Batistucci. Muito obrigado por ter reservado um tempinho também na agenda ultra corrida, né? Se divide nossa delegada preferida. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, gente. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, principalmente você, Alan e Dani também, né? Nós já caminhamos juntos aí na docência já há alguns anos, então para mim é um prazer estar aqui para conversar sobre assuntos sérios aí do dia a dia, né? Do direito penal. E espero que eu possa contribuir um pouquinho, né, para clarear um pouquinho as ideias aí do pessoal. Diante de tantos acontecimentos que a gente tem visto aí, né, que o direito penal não tem sido aplicado como deveria, o que você consegue trazer para a gente, assim, de novo, que tá aí na mídia hoje em dia, que foi um absurdo? Então, o direito penal, ele deveria estar em último lugar, né? É o que você falou aí, certo, né? A gente aprende na faculdade isso, né? Que de todas as fatias do bolo, ele deveria estar em último lugar, né? Não é porque ele é o coitadinho, o pobrezinho, mas na verdade porque ele é o mais forte de todos, já que ele trabalha com a sanção pior, que é a pena privativa de liberdade. Mas, infelizmente, na sociedade que a gente vive hoje, a gente vê o direito penal a toda hora, né? Em qualquer esquina que a gente vá tem o direito penal, né? Porque a violência aumentou demais. E o direito penal tá tendo que se movimentar demais também, né? E isso é ruim para nós, sociedade, porque a gente sabe que ele não está dando conta, né? Diante de um sistema penal completamente falido, né? Desestruturado, que não é capaz de corrigir o infrator da norma. Então, é difícil, ou tem sido difícil, né? Para o direito penal e para a sociedade. E eu acho que isso vem muito, assim, dos comportamentos e do descontrole que a gente observa a começar dentro dos próprios lares, né? A gente vivia antigamente um tipo de família, um tipo de parentalidade, né? Usando aí a linguagem de vocês aí do direito civil. E hoje a gente vive outra parentalidade, né? Então, para nós do direito penal, antigamente eram os pais autoritários, né? Eu sou dessa época. Também. Vocês são dessa época? Sim. Uhum. Na nossa época era o seguinte, a chinela havaiana, corrião, né? Era a vara, a quem apanhasse de mangueira, enfim. E hoje, né, a gente vê pais num outro sentido, ou num outro caminho, né? Só que aí, pelo menos no meu ponto de ver, é um caminho completamente oposto, né, ao antigo e oposto ao que a gente imagina que deveria ser, né? Hoje, os pais são completamente liberais, né? A maioria, a gente pode dizer que mais de 90% das famílias têm hoje pais liberais, né? Porque a nossa época ainda é uma última geração de uma maior consciência. Quem tem hoje entre 40, 50 anos, 45, 50, né? Mas hoje a gente já tem pais mais jovens, né? Que já vieram dessa nova era, né? E aí, essa nova era digital, essa nova era muito liberal, essa nova era que pode tudo, no meu modo de ver, eles não conseguem colocar limites nos seus filhos. E essa ausência de limite, ou essa dificuldade em criar limitações, né, por uma série de motivos também, traz hoje um aumento grande na criminalidade, né, no direito penal. Principalmente dentro da violência doméstica familiar, né, e aí se inclui também a violência com crianças e adolescentes, a violência sexual, né, o que a gente tem visto muito aí na mídia. Eu tenho percebido que esses pais permissivos demais, me parece que é um pouco de culpa, né? Deixa fazer as coisas por culpa de não estar muito em casa, de não participar do desenvolvimento dos filhos, e aí acaba permitindo demais as coisas. Com receio do filho não ser o amigo dele, porque na verdade o que a gente tem visto é pais amigos, né? Mas eu acho que e uma coisa não exclui a outra, né? Você impor limites para o seu filho, você exigir respeito, exigir comportamento e disciplina, não te torna inimigo do seu filho.
Mas esses pais muito permissivos, me parece que têm esse tipo de pensamento, que se proibir muito, fica com medo do filho se revoltar contra ele. Só que aí a gente deságua num problemaço, né? Que é essa questão aí desses atos infracionais e até mesmo dos crimes que vem acontecendo nessa faixa etária, né? Exatamente. O que eu percebo, né? É isso. A gente tem hoje, então, essa questão da família, né? Muito liberal, né? E toda essa liberdade ou essa falta de controle, né? Gera um aumento galopante de comportamentos nocivos à sociedade, né? Porque não é só no âmbito do direito penal, é em todas as esferas, né? Então, a gente, né, todos nós aqui temos filhos, então nós sabemos que é difícil, né? Criar hoje um filho, educar é difícil, mas as pessoas têm filhos e esquecem disso, né? Talvez porque têm dificuldade em pôr limite, porque não tiveram limites, ou porque não querem falar não, né? Os pais têm dificuldade, né, em falar não, em mostrar para o filho que nem sempre é assim, né? Introduzir, eu acho que a gente tem a obrigação de introduzir na vida dos nossos filhos a ideia do não, né? Entender que o fracasso, né, os pequenos fracassos da vida são necessários para o crescimento do ser humano. Né? Então, assim, o direito penal, ele é o final, é como fosse o ralo, né? Eu vejo uma enxurrada de comportamentos ruins, de maus hábitos, que vão desembocar, né, no ralo mais perigoso dentro do direito, que é o direito penal. Né? Agora, essa questão, eu acho que é um conjunto de fatores, né? Tem a questão que a Dani falou, mas eu acho que também é aquela questão que você falou dos pais de antigamente, que eram mais rígidos e em sua maioria agressivos, que não que deveria ser dessa forma, mas os pais de hoje acabam tratando como o oposto, como você disse. E aí então não vou fazer nada e vou deixar tudo. E aí acaba gerando esse problema. E hoje nós temos um problema que nós não tínhamos antigamente, que é a tecnologia. Então acho que junto isso tudo, e então assim, hoje o pai permissivo que deixa o filho livre acessando tecnologia, além de não ter essa vigilância, ainda tem a educação terceirizada, porque outra pessoa está educando ali na internet. E é interessante a gente começar trazendo esse ponto na nossa discussão, porque assim, a gente tem à nossa frente hoje discutindo com a gente um delegado de polícia. A gente imagina que já vamos falar de tráfico de drogas, né? Porque é o que está na alta no nosso país, é o nosso câncer, é o tráfico de drogas. A gente não está indo por esse caminho, a gente está falando sobre ato infracional, sobre a evolução do crime na sociedade. Aí eu queria entender qual é o seu ponto de vista do aumento da criminalidade, não lá já do adulto, ou não no tráfico de droga, desse crime mesmo ali, da violência doméstica, do estupro coletivo que nós tivemos agora, e dos crimes, que é o que eu venho percebendo, eu não sei se estou com a visão correta, sendo cometidos de formas mais graves, e não esses crimes de tráfico e roubo e furto, mas de outros crimes de forma mais graves por crianças cada vez menores. Não sei se o meu ponto de vista está correto. Não, sim, eu concordo também. Então, né, o que a gente falou, né, queria pegar um gancho no que você falou, né, nós viemos hoje dispostos a falar alguma coisa sobre direito penal, né? Afinal de contas, é a área que eu trabalho há um tempo e tal, o convite foi nesse sentido, um bate-papo do direito penal. Só que você vê que nós estamos falando de comportamentos. E eu não vejo hoje nenhuma área da nossa vida que não discuta comportamentos. Eu falo isso porque eu converso com pessoas de outras áreas, fora do direito, e todos, ao final das contas, todos os gestores, né? É um gestor de uma grande empresa, é um gestor de uma microempresa, né? Todos têm problemas comportamentais, né? Por isso é que a gente discute tanto essa questão da família estruturada, né? Porque é ali dentro que começa, porque nós vivemos nós três aqui numa família estruturada. Então, quando a gente saiu para a rua, quando a gente ganhou o mundo, dizendo assim, né? Que era a expressão usada antigamente, ganhamos o mundo para trabalhar, para desenvolver, para criar nossa própria vida, nossa própria família, a gente vem com princípios, né? E hoje os princípios estão muito deturpados. O que acontece também nesse ponto que você falou, é que eu acho que essa questão do mundo digital, do meio digital e esse desafio que a gente vive hoje da era digital, né, ele tem uma série de coisas boas, né, porque a gente tem uma informação que na nossa época a gente não tinha, né, uma informação gratuita e uma informação que é de boa qualidade, se a gente quiser, mas a gente também tem um conteúdo todo de uma qualidade ruim.
e não tem um controle no acesso desses conteúdos, né? Então não tem o controle pela família, não tem o controle pela empresa que cria um determinado site de relacionamento, seja Google, Facebook, Instagram, a gente sabe que não tem. Vamos ver agora com esse ECA digital, né, que aliás está entrando em vigor hoje, a gente pode, né, um outro dia até conversar de forma mais aprofundada sobre isso, mas a ideia agora é de controle, né? E falando nisso, até me lembrei de uma coisa agora, né? A gente sabe que o direito penal, ele demora a se movimentar, né? O direito penal aparece toda hora porque a violência está alta, então toda hora estão matando, toda hora estão roubando, toda hora estão estuprando, toda hora estão traficando, mas ele não cria uma infração nova a cada mês ou a cada ano, igual são as alterações, por exemplo, do direito trabalhista. Só que, vamos dar o exemplo do bullying, né? Conhecido como bullying aí, é intimidação sistemática. Foi um dos últimos crimes, uma das últimas normas incriminadoras, tipos penais que foram inseridos no Código Penal. E ele veio para quê? Para dizer, fulano, você não pode se comportar assim. Você tem que se comportar de acordo com as regras. E quando, na nossa época de criança, a gente ia pensar que ia ter isso? Sim. Entendeu? Então, assim, agora vem o ECA digital para quê? Para controlar comportamentos. Então, não há como falar do direito em nenhum ramo, em nenhuma outra área da sociedade, fora do direito, sem comportamentos. E aí, essa ideia que a gente está falando do mundo digital e tudo, é um desafio para todos nós, porque a gente, de certa forma, hoje a gente precisa da informação que está ali, é uma informação boa, de qualidade, mas há critérios para isso, para acessar determinados tipos de conteúdos. E no meu modo de ver, esse aumento que você estava comentando e que eu também percebo na prática, da violência doméstica e familiar, não só em relação a maiores, mas também vítimas, crianças e adolescentes, né, no caso lá da Lei Henri Borel, a própria violência sexual, que também vem dentro da violência doméstica familiar e fora dela também, a violência sexual entre adolescentes, que é o que a gente tem visto muito aí na mídia, né? Diga-se de passagem, esse último caso de estupro coletivo aí, vem acontecendo muito porque parte desses comportamentos acontecem, com certeza, porque as pessoas que acessam determinados conteúdos não têm maturidade para acessar aquele tipo de conteúdo, né? Todo mundo sabe que a gente tem um cérebro, uma mente que se desenvolve em certas etapas, enfim, né? Até nós que não somos da área, a gente sabe disso. Então, a gente tem uma questão do córtex pré-frontal que ele trabalha com um sistema de estímulo e recompensas, né? E aquela questão de uma recompensa distante de um comportamento que você tem que fazer hoje, ou seja, você tem que se comportar bem para depois ter uma recompensa ao alcance, isso aí demora, né? Talvez lá pelos 25, 30 anos. Então, imagina um menino de 11, 12, 13 anos que acessa uma pornografia de alto nível, né? Daquelas mais esdrúxulas ou daquelas mais perigosas e violentas. Ele vai e repete esse comportamento. Então, o que a gente percebe, e está na mídia aí, né, essas 2 últimas semanas, esse último caso, infelizmente, a gente falando nisso, porque é um comportamento que a gente vê. E mais, a gente vê comportamentos assim, de uma forma mais grave e em maior intensidade, em termos até de números, das classes médias altas. Isso não é uma questão também de classe média, ocorre nas classes médias, nas classes sociais mais baixas e nas classes altas também. Mas os adolescentes de uma classe social, digamos, melhor, né, em termos de visão de mundo, ou que tem um acesso maior à informação, ou tem um nível econômico de vida melhor, esses têm feito comportamentos piores ainda. Né? Então a gente percebe que isso não tem nada a ver, de repente, com o tanto de grana que a família dele tem. Entendeu? Mas com a liberdade, a liberalidade que está acontecendo dentro de casa. Então, o acesso às redes sociais é uma questão complicada, é uma questão que a gente precisa ter controle. Eu acho, Alan, também, pensando em tudo do direito penal, em toda a criminalidade e violência que a gente vê hoje, a gente tem que entender que a sociedade, ela tem regras, a gente precisa de regras para viver em sociedade, né? Isso desde um país precisa de regras, o estado precisa de regras, o município, a nossa cidade, onde a gente vive, dentro da nossa própria casa e na nossa própria vida. Então, nós temos regras, né? Eu posso querer fazer um determinado comportamento, mas se a regra não é aquela, eu não posso fazer. Simplesmente assim, eu posso achar que eu bebo uma taça de vinho, não perco a minha capacidade
de reflexo, ou a minha capacidade psíquica, porque de repente eu sou uma pessoa que sou acostumada, né, a beber aí 1 ou 2 garrafas de vinho e tal, então eu tenho uma certa resistência, e acho que se eu tomar uma taça eu posso dirigir meu veículo sem causar um dano à sociedade, ou à segurança viária ali no caso que é o bem jurídico protegido. Mas ainda que eu pense isso, eu não posso fazer isso, porque no Brasil é um país que nesse sentido a tolerância é zero, então eu tenho uma regra, né? Aqui na Unifor nós temos regras a cumprir, e assim em todo lugar. E é uma sociedade hoje que eu vejo que se recusa a cumprir regras, que é uma sociedade desordenada, que é uma sociedade sem limites. E para mim, essa falta ou ausência de limites e de cumprimento de regras começa dentro de casa. Agora eu acho que o grande desafio nessa educação de dentro de casa e principalmente do acesso à tecnologia porque assim, a gente tem exemplos gritantes, né? A criança passa o dia na rede social, a criança acessa pornografia, mas a gente tem também o que é quase imperceptível, o que é plantado ali dia a dia, né? Eu vejo o Gustavo, ele tinha um joguinho no celular dele, que era um joguinho inocente. Aí ele baixou, eu falei, deixa eu ver isso, todo joguinho eu tenho que autorizar e tem que ver. Deixa eu ver, eu comecei a entender o jogo, aí eu pesquiso sobre o jogo antes, aí era um jogo que os usuários podiam criar jogos dentro do jogo. Eu falei, você não vai jogar esse negócio não. Porque qual jogo você vai estar jogando dentro do jogo? Aí eu comecei a me aprofundar. Dentro do jogo inocente tinha pornografia, tinha prostituição. E então assim, tem muitas coisinhas que vão sendo implantadas nas crianças no dia a dia, que introduz a pornografia, introduz a sexualidade, introduz aquele sentimento de não precisa cumprir regras. Os próprios jogos também, você pode fazer tudo, você tem a recompensa ao mesmo tempo, ali a toda hora. E a gente conseguir um mecanismo de controle disso tudo é muito difícil, né? E tem que ter uma vigilância muito presente dos pais. E aí eu acho que vem esse problema que você falou. Mas hoje a gente vê os crimes mais brutais e os mais graves ali na classe média alta. Talvez seja pela falta de vigilância, pelo excesso de trabalho do pai, pela recompensa da criança. Isso pode estar associado, né? Eu também acho. Por isso que eu falei que pode, pra mim, tem um pouco disso também, de culpa. Eu trabalho muito, então toma, pode ficar com o celular, vai brincar. Agora eu quero sossego, trabalhei o dia inteiro, quero paz. Toma aqui o celular, o famoso sossego-leão, né? Quantas vezes a gente já foi no restaurante? Eu vejo meus filhos pequenos, as crianças tudo na tela. E aí sabe lá o que, né? Que ela tá vendo ali. Que o pai tá se divertindo, a criança tá ali, né? Não tá vigilante. Mesmo que ela esteja acessando um conteúdo da idade dela, né, um desenho animado, uma coisa que realmente é apropriada para aquela idade, o que a gente tem que entender é que já é um acesso digital. Sim. E que aquilo estimula certas áreas do cérebro e que no outro dia o cérebro quer de novo. Só que ele quer mais um pouquinho. Né? Na verdade é uma droga eletrônica, é a droga eletrônica que se equipara à cocaína sim, aos efeitos e tal, porque a gente vê estudos, né, de neurocientistas e tal, que demonstram isso. Então eu acho que hoje, Alan, o desafio maior de todos nós é assim, a gente tem que desenvolver outras áreas da vida, né? Porque antigamente, né, a gente via nossos pais, eles cuidavam da gente, trabalhavam, voltavam, a escola educava de uma forma bem mais completa do que é hoje, né? Eu sou da época que achava bandeira, cantava o hino nacional, né? Tinha matéria chamada Educação Moral e Cívica. Enfim, a gente tinha algumas regras morais também na escola, regras de comportamento. Então, a escola cuidava muito bem da educação, os pais complementavam em casa e sempre apoiavam a escola, né? Hoje a gente também vê que isso aí não é uma regra. E a vida fluía, né? Hoje, a gente tem o desafio não só do mundo digital, mas de todo esse desregramento. Então, nós temos que tentar desenvolver a parte comportamental de cada um de nós, né? Digamos assim, o lado psicólogo, ou, né, a gente tá tendo que ter outros tipos de conhecimento para poder criar nossos filhos. A verdade é essa. A gente trabalha, a gente tem tudo, mas a gente tem um tempo que passa com eles também, um tempo de qualidade, né? É fato que a gente sempre fica sendo o pai e a mãe chato, né? Porque muita gente é liberal e a gente não. E, na verdade, o adolescente faz muito isso. É o que você falou, esses comportamentos também, até de atos infracionais mesmo, trazendo para o direito penal, porque ele quer se inserir num grupo social que abona aquele tipo de comportamento. Então, muitas vezes ele faz porque ele quer estar inserido ali. Porque ele não quer estar de fora, ou porque são amigos, ou porque ele gosta, e ele não tem aquela maturidade de dizer, não, isso aqui eu vou, mas até aqui eu não vou mais.
eu não posso ir mais. E ele acaba cometendo aqueles jogos também que teve na época aqui da Baleia Azul, lembra? Que ele, teve um recentemente que foi uma menina também por causa de TikTok, né? Porque eles acessam muita coisa de TikTok, né? Tipo assim, quer uma receita hoje, vai no TikTok, isso aqui é no TikTok. E aí, essa menina caiu num grupo de WhatsApp que eram as pessoas que estimulavam a automutilação, o induzimento ao suicídio, a automutilação. Enfim, e começou a fazer parte ali. Dali era uma comunidade, acho, depois do Discord, né? O Discord tem aquelas escalas de níveis de... Como é que eu vou dizer? De gerenciamento, né? Então, um é o chefe, o outro, digamos assim, seria o gerente ou o subchefe. Você vai ganhando cargos, que eu quero dizer, dentro do Discord, de acordo com determinados comportamentos. E aí, nessa comunidade, então, começou a dizer, né, para ela, olha, se você convencer mais gente a entrar, você vai para o cargo tal. Se você convencer agora as pessoas começarem a se mutilar, igual você fez, porque ela já tinha feito para entrar naquela comunidade, você vai receber um cargo maior ainda. Se você convencer uma pessoa, uma amiga a suicidar, né, ou se automutilar e filmando aquilo ali e colocar pra gente, aí você vai ter um cargo, então, bem maior, né? E essa menina fez isso, na época tinha 13 anos, e o menino que comandava o grupo tinha 12. Não. Então, assim, é realmente uma questão, né? Agora... a gente, só te interrompendo, a gente começa a pensar numa coisa que eu acho que muitas pessoas não sabem. Para quem que vai essa responsabilidade? É isso que eu ia perguntar. Tratando-se de adolescente. A gente precisa tratar o comportamento, mas deu ruim, né? Chegamos nesse ponto. Como é que fica? Então, no direito penal, a responsabilidade é pessoal, né? Isso até é um princípio da Constituição. A responsabilidade penal, ela não passa da pessoa de quem cometeu o ato, né? Independente da idade. Então, é claro que se for um adolescente infrator, que tem aí 12 anos completo e um dia antes de completar 18, então 18 anos incompletos, né? Até 17, 12 a 17, apenas vai ser um ato infracional, né? E ele vai responder nas sanções, entre aspas, né, das medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, no máximo, o que a gente tem lá de uma punição muito exacerbada seria uma internação por um período de 3 anos, ou até esse adolescente completar 21 anos, o que significa que se ele tiver, né, uma busca e apreensão decretada, né, que substitui aí o mandado de prisão do maior, aos 17 anos ele ficar foragido 5 anos, aquela internação não vai poder ser cumprida. Ainda que tenha sido um ato infracional brutal, né? Um dos piores que possa se executar. Homicídios, crimes sexuais graves, isso vai... essa regra vai valer, porque porque a regra é para todos. Então, acho que essa falta de poder coercitivo também das medidas socioeducativas, né? Gera um pouco de sensação de injustiça, né? Não é? Então as pessoas acham que pode tudo, porque com elas não acontece nada. Os pais, responsabilidade criminal, até hoje, não vão ter, só se a lei mudar nesse sentido, né? Mas a responsabilidade criminal é uma coisa mais complicada de você imputar ali, né? Porque você tem uma série de regras e de elementos a reunir que não vão existir. E o pior ainda é quando é criança, né? Antes dos 12, porque aí a gente não consegue nem imputar o ato infracional, né? Então imagina se um coleguinha pegou o lápis, enfiou no olho do outro, torceu assim e tirou a bolinha do olho do coleguinha para fora, com 8 anos, né? E aí o direito penal tem que ir falar para esse pai e para essa mãe, olha, felizmente aqui o direito penal não vai poder fazer muita coisa, né? A gente até faz a ocorrência, encaminha para o promotor, né, da infância e da juventude ou numa comarca menor que é a vara única, né? Algumas medidas do ECA eles também adotam, mas a gente não tem assim uma pena ou enfim, uma sanção penal, digamos assim, do direito penal, né, em alguns casos assim. Então, realmente é complicado, né? Porque a gente não tem como... O direito penal não está conseguindo convencer, né, as pessoas a não violar as suas regras, né? Porque o certo é o direito penal criar normas, ele cria para que as normas nunca sejam violadas, né? Para que a gente leia e se intimide, né? A maioria da população ainda se intimida. Mas é que tem uma minoria agora que está crescendo e que não tem medo de nada, porque as pessoas também não aprenderam a ter regras e limites. E a gente volta sempre, né, nessa questão. Eu acho que é muito porque a gente tem visto uma relativização, né, das regras penais. Eu acho que a gente tem esse problema. Eles crescem com esse sentimento, mas quando chega
na idade de ser permitido ser punido, nós temos a relativização e nós temos também um sistema processual que dá uma resposta muito demorada quando dá também. E aí acaba trazendo esse sentimento de impunidade também. A legislação é muito favorável, né, ao réu, né? Desde a Constituição, alguns princípios constitucionais, até mesmo dentro do Código Penal e das legislações, né? Então, quando eles começam a poder, quando já vem de adolescente infrator, vira, né, e depois maior e começa a ter, então, a punição, digamos assim, em termos de sanções penais, né, esbarra com a questão de um direito penal humanizador, né, porque o direito penal, ele também, de uns anos para cá, foi obrigado, em tese, a se inserir nos princípios constitucionais, Sim. né? Você vê as penas restritivas de direito, antigamente não existia. Era só pena privativa de liberdade. Essa suspensão da década de 90, numa tentativa de um direito penal que venha trabalhar de forma mais humana, para atender os princípios constitucionais, de um direito penal que vá proporcionar a descarcerização, ou seja, evitar a privativa de liberdade ou a sanção privativa de liberdade, né? Deixa para o último caso. A própria transação penal, né? Para crimes que a gente... Que rotularam como de pequeno potencial ofensivo. Eu não sei até que ponto, né, um crime contra a honra, uma calúnia, uma injúria é de pequeno potencial ofensivo, porque aquilo faz um dano na dignidade da pessoa que talvez ela não volte mais. A análise só pela pena, né? Só pela e sem contar que esse crime pode ser a porta de outro, né? Com então, certeza. assim, dá um benefício da pessoa não responder um processo, né? Não ter a sanção por aquilo, que pode ser a ameaça, pode ser a porta de homicídio. Porque essa questão do delito de pequeno potencial ofensivo e até o de médio potencial ofensivo, que tem a suspensão condicional do processo, né? Todo crime tem pena mínima e até 1 ano. Esses institutos despenalizadores do direito penal, essa ideia de humanização, direito penal que vai, né, se inserir aí nas regras maiores de dignidade da Constituição, traz essa sensação de impunidade e de injustiça. E mais, são tantos delitos de pequeno potencial ofensivo cometidos todos os dias, sem exceção no Brasil inteiro, que o judiciário não dá conta nem de fazer a transição penal. Todo mundo sabe disso. Então, a transição penal é feita toque de caixa. Porque não tem gente, não tem braço. A Delegacia de Volta Redonda, no passado, fechou o ano com aproximadamente 17 mil registros de ocorrência. Sabe o que é 17 mil registros de ocorrência? Dividir isso por dia. Nossa. Volta Redonda era mais ou menos, em termos de criminalidade, bem próximo de Resende e Barra Mansa, né? Volta Redonda, de 2, 3 anos para cá, se destacou, assim, em termos de número, que triplicou, né? E Barra Mansa também já está bem violento, com um número grande, né? Resende também, eu falo porque eu trabalho nessa região há muitos anos e em todas essas delegacias da região sul-fluminense, com exceção de Angra, Mangaratiba e Paraty, que é uma região lá de Costa Verde que eu nunca tirei plantão lá, todas as outras regiões eu sempre estou atuando, então eu vejo isso. Então você imagina, só no passado, essa quantidade de ocorrência, fora as investigações dos outros anos. Então, ainda que tenha, o que a gente não tem, né, mas um quadro muito completo de policiais civis, é humanamente impossível. E a inteligência artificial dentro do direito penal, ela é limitada, porque não tem uma inteligência artificial que vai fazer uma análise no balcão da delegacia ou pelo menos de situações flagranciais, né? Então, assim, está chegando num limite, também já chegou num limite do ser humano, assim como o judiciário também. Você vê que o judiciário, né, tem os estagiários, tem os serventuários, tem um monte de gente. Os próprios alunos nossos, vários são estagiários aí na justiça e contam o tanto que eles trabalham, o tanto que eles fazem. Então, essa questão aí, além de ser pequeno potencial ofensivo e da transação penal não ter também um poder coercitivo, ela quase nunca é fiscalizada, entendeu? É aplicada no papel, mas a fiscalização do cumprimento também é difícil acontecer. E por aí vai. Então, a gente, quando consegue aplicar, ainda cai num sistema que está falido, porque não tem gente para fazer, demora demais a prestação jurisdicional, como você falou, e tudo isso vai gerando uma descrença, né? E aí, muitos crimes de tráfico de drogas, a gente vê, né, que na audiência de custódia ali, a liberdade provisória muitas vezes acontece, porque o juiz também está atrelado a regras. Para ele hoje decretar uma preventiva, não está fácil, não. Acho que está mais difícil para o juiz decretar, e aí você prende um cara hoje... flagrante,
provavelmente não vai ficar preso. Quantas vezes eu já aprendi o mesmo cidadão, né? Que às vezes você vai olhar, é a mesma pessoa de pouco tempo atrás, né? No tráfico. Então, nós temos esses desafios todos também, né? O direito penal enfrenta tudo isso. Porque se ele estivesse em último lugar e quando ele fosse chamado, ele atuasse e providenciasse a corrigenda daquele infrator, mas isso não tem acontecido. Então, o infrator volta para a sociedade totalmente enfim, descontrolado, sem nenhum tipo de corrigenda mesmo. E assim, ali ele vai praticar os mesmos crimes e outros mais graves, né? E ele vai desistir de viver nas regras, porque ele também se acostuma a viver na marginalidade. E não adianta nada criar mais lei, né? Porque não é esse o problema. É o que é impressionante como sempre volta nesse ponto em todos os podcasts, independente do tema que a gente está conversando aqui, mas a gente sempre volta no problema da educação. Tudo começa ali, na ausência dela. Exatamente. E é no que a gente começou a falar, o comportamento. Hoje a gente e o mais interessante é ver que como as discussões fogem disso, né? Qual é a solução para o tráfico, solução para o Rio de Janeiro, para a criminalidade, a redução da maioridade penal, reformar o Código Penal tá velho, a polícia não tem efetivo, o judiciário não dá conta. Isso tudo é verdade, mas isso tudo só está encharcado e não dá conta porque lá atrás está errado. Se continua crescendo lá atrás, não vai adiantar nada isso, não adianta nem essa discussão toda. Das alternativas que tentaram se implementar até hoje foi para frente. O PP no Rio, vão pacificar. E não chegou com o PP, não chegou com o resto, não chegou com a educação, não chegou com a base. E aí, lembrando da nossa época, né, a educação vem se tornando mais prática, mas ela vem piorando no sentido mais filosófico, no sentido mais de base, mais de cidadania. E aí o resultado tá aí, né? O judiciário encharcado, a delegacia lotada de registro de ocorrência, todo mundo sobrecarregado e não consegue dar vazão a isso. Quando chega na hora de punir, chega na hora da pena, um processo demora 8 anos, às vezes não consegue ter o andamento correto, a pessoa sai, ou quando entra para cumprir a pena fica pouco tempo, e a gente nunca consegue dar uma efetividade para a medida, uma resposta. Para a sociedade. E o sentimento vai piorando, vai cada vez mais o sentimento de impunidade, e nós temos um outro problema que você trouxe, foi preso, caiu dentro da penitenciária, vai se especializar no crime, porque vai ter divisão lá por facção. Que é a escola, né? Não tem ressocialização. O Estado não consegue nem separar as facções mais. Não consegue. Agora estão aprovando a lei para não pode separar, mas não vai ter como. Não tem como juntar todo mundo. Já é determinado, já é uma especialização mesmo pro crime. Não tem agente penitenciário que banque aquela separação, porque os caras são violentos, né? E podem tentar contra a vida deles. Então, a legislação é boa, né? A nossa lei de execução penal é uma lei muito boa, Alep. O problema é o cumprimento, mas a gente volta numa outra questão, que quem também faz a gestão de todo esse sistema penitenciário também é um ser humano, entendeu? Sim. Então, são seres humanos gerindo essas instituições todas, né? Na área do penal, na área do civil, trabalha em todos os ramos do direito. E a gente sempre vai esbarrar. É o que eu acho também, que vocês falaram é totalmente certo. A discussão tem que ser no campo da educação, que vai gerar o bom comportamento, que vai gerar maus hábitos. Mas enquanto é uma sociedade doente emocionalmente, com péssimos hábitos, não há como, né? Se um menino acessa hoje 4, 5, 6 horas por dia conteúdo digital de reels no Instagram, ou daqueles vídeos em que nada acrescenta, ele deixa de ler naquele tempo, ele deixa de praticar um esporte naquele tempo, né? Ele deixa de cultivar uma mente salutar mesmo. Então, ele depois não consegue, né, assimilar. E a gente vê isso hoje na prática, né? E aí, em termos de sistema, a gente vem de toda essa doença do sistema, e ainda quando chega no judiciário, acho que ainda fecha com chave de ouro, que a gente acaba tendo algumas evoluções jurídicas que dá mais sensamento de mais sensação de impunidade ainda. E aí, do meu ponto de vista, nós temos algumas evoluções jurídicas, algumas decisões recentes que são tão nichadas, às vezes até em bolhas mesmo sociais, que esquece de onde vem a maioria da criminalidade. Nós tivemos agora a decisão recente do TJ de Minas, que já é a segunda, sobre estupro de vulnerável. Então, assim,
contrariando uma súmula do STJ, que diz que não tem intenção no crime de estupro de vulnerável, eles trazendo isso de novo, indo contra a súmula. E aí, assim, o estupro de vulnerável, que já é uma coisa super delicada, que era uma das poucas garantias que nós tínhamos de não ter discussão, voltou agora a ter discussão. Porque se ali tem a situação da vulnerabilidade, né, então uma vítima já está ali protegida, então não cabe ao juiz, né, eu acho, dizer se é ou não, aquilo ou é ou não é, entendeu? E aí você tem uma legislação criada para uma proteção de uma vítima em circunstâncias especiais e na prática ninguém aplica aquilo, né? Então a demora também na prestação jurisdicional gera muita extinção da punidade pela prescrição. Sim. Entendeu? Uma série de coisas, assim, o sistema lá dentro do estabelecimento prisional é falido, mas a questão do respeito à progressão de regimes, ela acontece, porque é um direito do condenado, e aí o cara também sai numa saída temporária, numa saída de Natal, Dia das Mães e tal, e não volta nunca mais, né? O controle da tornozeleira eletrônica, né? Até que ponto ele funciona mesmo, tudo isso aí que a gente está conversando. Então, é um sistema que a gente precisa ainda avançar bastante em termos de educação, né? Investimento na educação pública que tinha. Eu vim de escola pública, eu fiz faculdade pública, entendeu? A escola era boa, né? Hoje a gente vê que as instituições públicas estão falidas, né? Porque não tem os profissionais, não remuneram, tudo isso a gente vê. Então, é também um outro desafio, né? É um ciclo sem fim, né? Por conta de não ter investimento em onde precisa, que é na parte educacional que vai gerar, né, a parte do comportamento que a gente disse. Enquanto eu acho que os governantes não se atentarem para isso, né, porque a gente comece a criar novamente, assim, até que ponto a sociedade vai aguentar como tá. A sociedade vai ter que fazer o caminho inverso, gente, porque nós não vamos suportar, né, todo esse caos, essa desordem, né, você vê que já tem muita gente ficando doente também, né, assim, emocionalmente doente, por isso também, né, porque às vezes não sabe muito como fazer, não tem ferramentas, né, e às vezes só também a violência e outras coisas, isso não vai corrigir, né, a gente viu há pouco tempo no Rio de Janeiro, que aconteceu a operação, né, da Polícia Civil, enfim, né, foi necessário, estava se alastrando demais o tráfico, tudo, mas você vê que a gente presenciou uma guerra no meio da cidade, né? As guerras antigamente eram um lugar descampado, né? Que eram os exércitos e tudo. Agora a guerra precisou ser dentro da cidade com todo mundo ali, no meio da casa das pessoas, né? A que ponto que a gente chegou. E isso traz um outro problema, né? No Rio de Janeiro a gente vê isso, que é a normalização da violência também. Porque isso acaba sendo tão constante, lógico que esse caso foi um caso mais extremo, mas assim, a violência é tão constante que já vai normalizando tudo, as pessoas vão se acostumando com aquilo, vai entrando na rotina e acaba nem percebendo tanto. O ser humano tem uma necessidade de poder, né? Poder, né? Demarcar território, porque território é poder, né? Isso que a facção faz também, né? Quanto mais território ela tiver, mais gente ela comanda, mais poder um determinado fulano tem e por aí vai, né? Então, essa ideia também é uma ideia lá de trás, que precisa ser mudada a essência, né? Então, acho que só com uma nova educação que vai nascendo, quem sabe nossos filhos agora, que são mais novos, né, vão fazendo um caminho inverso, né? Porque eu acho que eles mesmos não vão aguentar uma sociedade assim, se isso continuar. A gente está vendo o contrário, né? Antes, as pessoas que cometiam essas infrações, esses crimes, elas faziam nas escondidas, né? Elas estavam sempre tentando se esconder ali no dia a dia da sociedade. E agora é o contrário, é a gente que não comete crime e infração, que a gente está se escondendo dentro de casa, porque não tem como mais ficar na rua sem ter o medo de ser assaltado, de se levar uma bala perdida. Então, assim, é muita inversão das coisas, né? E realmente vai chegar uma hora que não vai dar, vai viver mais. Volta Redonda ainda é interior, né? Assim, né? O interior que já tem bastante movimento. No interior a gente já tem esse receio, eu não posso ir ali porque vai roubar meu celular, não vou ficar dando mole com o celular na mão. Imagina numa capital. As pessoas já ficam com aquele estresse embutido nelas, né? Embutido. Elas não sei, porque elas vivem ali, precisam trabalhar ali, morar ali. Nem todo mundo pode mudar do Rio de Janeiro, nem se quisesse. Entendeu? Uns não querem, mas os que querem também às vezes não pode. Tem o trabalho lá, como é que vai sobreviver? Né? E aí acontece que ela já traz aquele sentimento ali por dentro, sem perceber, né? E no dia a dia aquilo vai também adoecendo a pessoa, né? E por aí vai, a ausência de tempo, tem que trabalhar cada vez mais, dinheiro tá difícil, as coisas no mercado tão caras, aí o filho tem que ficar mais tempo sozinho.
Né? As pessoas, às vezes é um cansaço físico também dos pais, né? Eles também muitas vezes não fazem de propósito. Porque eles também não percebem. Que muitas vezes estão se deixando levar também por toda essa questão dessa mídia barata, desse digital que não contribui muito, né? Não percebem, às vezes acham que criou muito bem o filho, que deu valores e deu princípios, mas na verdade o filho está ali, ó, dentro da internet, cometendo. O que as pessoas têm que entender também é que aquilo ali é pior que a rua, entendeu? Eu acho assim, você vai liberar para o seu filho um acesso a uma rede social. Entendeu? Mas ele vai sozinho já na rua? Ele tem a chave de casa? Ele pode abrir a porta para entrar uma pessoa que vai fazer um concerto na sua casa? Ou ele é responsável? Porque senão ele não tem condições, porque aquilo ali é um mundo bem pior do que a rua. Que é dada a facilidade, só que a gente tem aquela falsa percepção de que está ali num aparelho eletrônico protegido, né? Que está protegido. Está dentro de casa. Mas ele não está totalmente desprotegido. E fora também a questão de não conviver, né? Mais com as pessoas, aquela coisa do convívio social que acabou. Então, esses adolescentes estão se tornando cada vez mais também doentes nesse sentido, de não conseguirem se relacionar. As máscaras que a internet também permite, né? São os filtros, né? As pessoas põem tanto filtro que às vezes você não conhece uma pessoa, teve que trocar uma mensagem pelo WhatsApp, aí um dia você teve que encontrar num compromisso profissional, que seja, aí quase que você não reconhece a pessoa, né? Que a foto é para você ser reconhecida, quem põe foto, né? Quem põe a foto é porque, beleza, é minha foto, eu sou dono daquela linha. Mas você não consegue. Então, os filtros todos, né, no Instagram, assim, é só a minha opinião, é uma máscara, né? Porque a pessoa é quem ela quer ser, entendeu? Se ela não gosta do nariz, ela muda. Se ela não gosta do braço, ela muda. Se ela não tem cabelo, ela quer ter cabelo, ela põe cabelo. Você tá me entendendo? Então, e o ser humano por aí vai, né? Sendo que ele quer rapidinho ali, ele faz. Não consegue esperar. As pessoas não conseguem esperar nem passar a abertura da minissérie, né? Quem assiste muito televisão, né? Antigamente eu me lembro que a gente via novela, né? Assim, e novela tinha o comercial. Na hora do comercial a gente conversava. Eu botei todos no sofá da sala. Um anúncio em casa. Aí quando chegava no ápice. As crianças esperarem. Todo mundo via novela, né? Quando chegava no ápice da novela, sexta-noite, falava a seguir cenas dos próximos capítulos. E tudo bem. Sábado, domingo, todo mundo ia no vizinho, tomava um café, conversava, e segunda-feira a gente esperava. Né? Hoje as pessoas não conseguem esperar mais, porque ali é rápido, é tudo rápido. Até você coloca na velocidade. Escrevi, agora já fala áudio, agora o áudio no celular já é a velocidade de 1,5, 2. No próprio filme você vê então, a velocidade assim, 2. Nós mesmos não estamos aguentando, eu falo por mim, essa velocidade toda que o mundo está imprimindo. Eu não aguento. Ou seja, no fundo, a solução para o direito penal, direito de família, direito civil, direito constitucional, pro direito empresarial, direito investir na educação, né? Investir na educação. Então nós estamos no lugar certo. Exatamente. É o caminho, não tem jeito. Para todas as áreas, não é só para o direito, não. Acho que é cada vez mais a gente, né, conversar sobre esse tema e outros temas ligados a esse, né? E realmente isso é a coisa mais importante que tem. E é isso, é fazer as pessoas que assistem a gente, né, principalmente aqui, que é um dos nossos objetivos, é trazer pontos de reflexão mesmo. Porque se a gente também só ouve e aceita, a gente não cria essa noção do que é certo, do que é errado, do que pode para mim, que não pode para você. Então, eu acho que a gente precisa estar sempre refletindo, não só na tentativa de educar, mas na tentativa de rever também os nossos comportamentos. Sim. Né? Exatamente. Enquanto pais, por exemplo, eu estou agindo certo? É assim que eu vou ajudar a melhorar o mundo? Né? Será que o que meu filho vai contribuir? O que eu vou deixar aqui para o meu filho fazer diferente do que eu não fiz na época que eu era adolescente? Então, acho que a gente precisa estar sempre conversando mesmo sobre isso. Exatamente. É isso. Encerramos nosso podcast, nosso encontro com essa reflexão que a gente acaba em todos os podcasts. Doutora Érica, com certeza tem que voltar para depois a gente falar sobre o ECA Digital. Vamos falar sobre alguns temas específicos aí, né? Muito, assim, há quantos anos de delegado de polícia? Nossa, 24 anos, vou fazer amanhã. Tem bastante história para contar. Mega bagagem, muita história para contar pra gente. Tem muita história, é verdade. Mas eu não posso deixar você ir embora, que antes do final do nosso podcast, todo participante dá um tradicional recado lá para aquela câmera, direto para quem tá assistindo a gente, nossos alunos, advogados, todo o nosso público.
Então não posso deixar de falar para aquela câmera. Não. Pessoal, queria dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Contem comigo para o que precisarem, o que eu puder esclarecer em termos de direito penal, da minha experiência, da minha vivência. Mas o principal recado que eu queria deixar hoje é que cada um de nós pudesse ter consciência em relação aos nossos comportamentos do dia a dia. Será que eles estão contribuindo para uma sociedade melhor, no sentido de uma sociedade que vai conseguir, né, superar toda essa falta de limites, toda essa falta de regras e todo esse impacto negativo que a gente tem visto, esse desregramento acarretar, né? Que cada um de nós possa, então, refletir e contribuir, né, um pouquinho que seja todo dia, para uma melhor educação no nosso país. Um beijão, adorei. Obrigada, Érica. A gente sabe que sua agenda é completamente lotada, chega aqui na hora certinha para dar aula, dificilmente chega um pouquinho mais cedo, tá sempre na correria. E aí a gente quer te agradecer muito por ter aceitado esse convite. E lembrando, né, Alan, quem assiste a gente, que se você tiver dúvidas, manda pra gente. Se quiser fazer alguma pergunta sobre esse assunto para a doutora Érica, manda pra gente que a gente repassa pra ela. Coloca nos comentários ou manda pro e-mail direito@foa.org.br. Lá também manda sugestão de convidado, sugestão de tema, qualquer coisa que quiser mandar pra gente, falar aqui também. Isso aí. Vai ser muito bem-vindo. E ativar o sininho, porque toda quinta-feira, 19 horas, a gente tá aqui. Tchau, tchau.